Feche os seus olhos mais um pouquinho. Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus que Ele tem para nós nessa noite. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. E a Tua bondade, Senhor, é aquilo que nos conduz. E nessa noite, Pai, nada mais do que a Tua voz é o que nós queremos ouvir, falando ao nosso coração. A voz do bom pastor que transforma, que ministra, que guia cada um de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 1, amém? Marcos, capítulo 1, versículo 40. Até o versículo 42. Aleluia. Querido, nessa noite eu oro que a minha palavra para você, aquilo que eu vou falar com você nessa noite, venha revelar a Cristo. E somente isto. Porque eu creio que quando Jesus é revelado aos nossos corações, pastor, nós se apaixonamos pela pessoa dele. Nós nos apaixonamos pela obra dele. Então, o meu trabalho nessa noite aqui é simplesmente, o meu desafio é pedir que o Espírito Santo revele Jesus mais e mais ao teu coração nessa noite. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado, como um bom pregador pentecostal que eu sou. Eu digo assim, fale para a pessoa do seu lado, né? Quem é Jesus para você? Cristo fez essa pergunta aos discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E muitas pessoas têm opiniões diferentes de Jesus. Eles falam que Jesus é isso, é aquilo. Mas quem Jesus é para você, meu irmão? Quando nós entendemos quem de fato Jesus é, a visão de Jesus vai determinar o meu relacionamento com Ele e com as pessoas ao meu redor. Então, Jesus, Ele é somente através da palavra de Deus que nós podemos ter uma visão clara de quem Jesus é. Não é o Jesus que eu acho, não é o Jesus que eu vi no filme, não é o Jesus que as pessoas falaram, mas é o Jesus que a palavra dele disse. Você está comigo nessa noite? Amém? Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque se eu tenho uma visão distorcida de Jesus, eu posso me relacionar com ele de uma forma diferente. Então nessa noite o desafio é olharmos para o texto e enxergarmos características de Jesus. Vamos lá então. Vamos ler comigo o texto. Capítulo 1, versículo 40 diz assim: e aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, disse-lhe, eu vou ler aqui para ficar na mesma versão. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Até aqui, querido. Aleluia! Que texto tremendo da palavra. Eu quero perguntar para você, o que você enxerga? Quais as características que você enxerga de Jesus nesse texto? A primeira coisa que você olha para o texto, a Bíblia fala que um leproso, e nós poderíamos falar sobre quem era o leproso, a gente podia destrinchar aqui a coragem do leproso, sim ou não? Mas eu quero que você olhe para o caráter de Cristo nesse texto. Quem Jesus é, o que a palavra de Deus está dizendo que Ele é. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, no versículo 41, diz que Jesus cheio de compaixão. Diga assim, cheio de compaixão. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Um Jesus que se compadece de nós. Um Jesus que entende o que eu e você passamos. Um Jesus cheio, o que é compaixão, pastor? É você se colocar no lugar do outro. É você sentir a dor do outro. É você saber o que o outro está passando. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória, se tornou um homem assim como eu e você. E Ele entende o que eu e você passamos. Então quando aquele leproso se aproxima de Jesus, Jesus entende o que aquele homem está passando. Você está comigo, igreja? Jesus entende, diga assim, Jesus entende o que eu passo. Jesus, Ele sente o que eu sinto. Jesus, Ele não é um Deus distante, não é um Deus que está indiferente à dor do homem, mas a palavra dele diz que Ele se compadece de nós.
Então eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não sei qual situação você está, mas eu digo para você, muitas vezes a imagem de um Deus que não se importa, de um Deus que não está nem aí, não é o que a palavra diz, a imagem de um Jesus que se importa comigo e com você. Aleluia! Jesus se importa, Jesus tem compaixão. A Bíblia diz no livro de Hebreus, que nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer de nós. Antes foi tentado em todas as coisas sem pecar. Portanto, nos aproximemos diante dele, do trono da graça, sabendo que vamos encontrar graça e misericórdia neste lugar. Diga graça e misericórdia. Jesus, ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia. O que quer dizer isso, pastor? Quando você olha para Cristo, quando você e eu olhamos, Deus não é um Deus sentado num trono, bravo. Se a imagem que eu tenho de Deus é esta, uma imagem distorcida, um Deus bravo, carrancudo, né? Sentado num trono, pronto a me punir. Então meu relacionamento com Ele, se é que eu tenho relacionamento, vai ser um relacionamento de medo, distante. Se a minha imagem de Jesus é um Jesus tipo um Papai Noel, né? Eu tenho que fazer coisas boas, para no final o bom velhinho me dar alguma coisa. É uma imagem certa ou errada, igreja? Errada. Então a imagem que nós temos de Jesus, ela vem através da Bíblia. E quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que Jesus é cheio de compaixão. Ele se compadece de ti, de mim. Ele entende o que você passa. Ele sabe o sofrimento que você tem. Ele não é um Deus distante. Ele está próximo do coração contrito e quebrantado. Esses dias eu estava na minha casa. Eu sei que se eu perguntar a vocês aqui o que é graça, talvez alguns vão dizer, nós temos um instituto chamado Ensina Graça. Eu estava no meu quarto e eu lembro que eu estava dormindo ainda quando eu ouvi o Espírito Santo falando para mim muito claro: pregue o Evangelho da Graça. Pregue o Evangelho da Graça. Esse é o Evangelho que transforma a nossa vida. Esse é o Evangelho que muda as pessoas, não o Evangelho da religião. Então, querido, quando olhamos para Cristo, e talvez você como pai vai entender muito bem a definição do que é graça e misericórdia. O que é graça e misericórdia? Se você está na igreja há mais tempo, talvez você sabe muito bem a definição desses termos. Mas a primeira coisa que eu vejo no texto, Jesus cheio de compaixão, cheio de graça e misericórdia. Eu como pai estou experimentando muita coisa com a Maria Helena nessa fase, né? E tem momentos que a gente precisa exercer muita graça. E esses dias lembrando de algumas experiências com ela, ela me desafiou, ela olhou para mim assim e falou: não vou fazer. E eu falei: vai pro quarto que eu vou conversar com você, você vai ficar de castigo, né? E ela correu pro quarto dela. Quando eu cheguei lá, ela estava chorando. E ela chorando assim: papai, me perdoa, me desculpa, não vou fazer mais. Aí meu coração de pai, o que fez? Se quebrantou. Eu falei: você está arrependida? Ela: estou arrependida, papai, não vou fazer mais. Eu falei: então tá bom. Então papai não vai te punir, não vai deixar você de castigo. E ela me abraçou. O que eu fiz naquela hora, pastor? Misericórdia. Eu não dei a ela o que ela merecia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. E o que nós merecíamos, igreja? Punição eterna pelos nossos pecados, mas Cristo não nos deu. Eu fui além, querido, eu vi um desafio ali diante de mim, para estender uma lição para mim, para ensinar uma lição para minha filha. Eu falei assim: você está arrependida? Tô, papai. Então pega a sua roupinha que a gente vai na piscina. O que era isso? Graça, diga graça. Não somente eu não dei a ela aquilo que ela merecia, um castigo, mas eu estendi graça, dei a ela aquilo que ela não merece. Ela não merecia ir para a piscina naquele momento, ela não merecia receber um benefício, mas diante de um arrependimento, eu falei: você não merece, mas eu vou te dar. E assim é comigo e com você, querido. Pela graça eu e você fomos salvos, pela graça eu e você somos libertos. Pela graça somos curados, transformados. Cristo não apenas na cruz nos livrou da maldição, nos livrou do pecado. Ele não nos livrou somente da morte, mas Ele pela sua graça nos salvou, nos deu vida e vida em abundância.
Se esse Jesus não te faz se apaixonar, querido, eu não sei o que te faz se apaixonar. A Bíblia diz que os seus olhos são cheios de graça e verdade. Aleluia, eu quero que você e eu nessa noite, querido, tenhamos um vislumbre da presença desse Cristo maravilhoso, que nos atrai com a sua graça. Eu não mereço, mas Ele nos atrai. Talvez não é uma lepra, e eu creio que nenhum de nós temos uma lepra aqui nessa noite, mas quantas situações nós nos aproximamos e falamos, será que eu posso me aproximar de Jesus? Eu digo para você, se aproxime com confiança dEle, e você vai encontrar graça e misericórdia no trono dEle. Vocês estão muito quietinhos nessa noite. Aleluia, diga assim, glória a Deus. A primeira característica do texto é que Jesus, Ele é cheio de compaixão. Ele se compadece de nós. Ele te ama. É um pai que se entrega. A segunda coisa do texto, um maravilhoso texto, fala assim, que o leproso se aproxima dele. E quando esse leproso se aproxima de Jesus, ele faz uma pergunta, ele fala assim, Senhor, se quiseres, pode me curar? Quantas vezes as pessoas acham, será que Jesus quer fazer algo na minha vida? Será que Cristo de fato quer fazer algo em mim? Olha o que a Bíblia diz que o texto fala, que Jesus, olhando o versículo 42, diz que Jesus olhando para ele, versículo 41, perdão, diz que Jesus disse, quero. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, Ele quer. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer curar você. Ele quer libertar você. É mentira de Satanás que Jesus não se importa. Deus não se importa comigo. Mentira. A Bíblia diz que se nós como pais sabemos dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não nos dará o Espírito Santo. Ele deseja, querido, fazer uma obra em você. Ele está desejoso para fazer algo na sua vida. Levante as suas mãos e fala assim, Ele quer. Aleluia, Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Ele quer transformar a sua vida. Pastor, por quê que muitas vezes as coisas não acontecem? Eu já não sei todos os mistérios de Deus, mas uma coisa eu sei. Como pai, querido, a Bíblia fala assim para a gente pedir, sim ou não? E a gente pede. Agora, eu tenho uma filha, eu aprendo muito com minha filha, né? O melhor aprendizado, pastoreio que eu tenho lá em casa é grande, né? Com a menininha de 3 anos. Ela me pede muita coisa. Quem é pai aí? Levanta a mão. Pai e mãe. Quem dá tudo que seus filhos querem? Você não dá, né? Ninguém levantou a mão. Por quê? Porque você entende que nem tudo que a gente pede a gente pode ganhar na hora. Então, querido, vou falar para você rapidamente. A resposta de Deus, ela pode vir em 3 formatos. O primeiro delas, talvez o mais difícil. Diga assim, é o não de Deus. Quem já recebeu um não aí? Talvez você foi fazer uma entrevista de emprego, ou você foi falar lá, os mais jovens, né? Se declarou para a mulher que você ama, e você recebe um não. Eu lembro disso há muitos anos atrás, né? Passa lá. Quando a gente recebe não, é fácil ou é difícil? É difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, pai e mãe, quando diz não para seu filho ou para sua filha, não é porque não ama, é porque sabe que aquilo não é bom. Se depender da Maria Helena, ela come doce o dia inteiro, né? Então eu tenho que falar muito não lá em casa. Não, não pode, não pode, não pode. Esses dias me perguntaram, pastor, foi meu aniversário, fizeram uma pergunta, o que você mais agradece a Deus? Eu falei assim, eu mais agradeço a Deus por não ter dito sim a todas as minhas orações. Você está comigo? Porque muitas vezes nós não sabemos como orar. Nessa jornada, muita coisa eu fui aprendendo, muita coisa eu falei, Senhor, faz isso. E Deus fala, não. Então eu vou dizer para você, a primeira lição que eu aprendo, querido, com a resposta de Deus, é que o não de Deus te protege. Diga assim, o não de Deus me protege. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, querido, se eu amo a Deus, se eu estou servindo a Deus,
quando eu escuto um não de Deus, eu entendo que está de acordo com o seu propósito, eu vou descansar. Agora existem também situações onde Deus vai falar não ainda. Diga assim, não ainda. Você está orando, você se aproximou do trono da graça e você está pedindo, você está fervorante. Existe a palavra? Não existe. Fervoroso. Se empolguei que inventei uma palavra. Aleluia. Você está fervoroso, você vem no culto, você pede, mas Deus ainda não te deu. Quem tem um pedido aí? Deixa eu fazer uma dinâmica que você ainda está pedindo e ainda não recebeu a resposta. Eita Deus, eu também tenho. Aí você escuta um silêncio. Quem fechou a porta da arca, igreja? Foi Deus. Quem abriu a porta da arca? No tempo certo. Tem coisa, querido, que não é a coisa errada, é só o tempo que ainda não está certo. Eu digo para os jovens, a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Então tem coisa que Deus fala assim, calma, diga assim, calma. Pastor Luciano Subirá conta uma história, que ele diz que um dia, todos os dias chegava na sua casa e o filho dele corria para abraçar ele, até que ele deu um videogame para o menino. E o menino nunca mais veio, ele falou que ia jogar o videogame fora. Porque tem bênção que te rouba do abençoador. Deus não quer te dar nada que vai roubar dele. Então muitas vezes, querido, Deus está permitindo algumas coisas aí, e você está orando, e você está se aproximando dele. Quantas vezes a gente vem para a igreja por causa da luta, da tribulação, mas você está buscando, daqui a pouco você está percebendo que você está se aproximando de Cristo mais e mais. Ele está trabalhando em você, não que ele não quer te dar, mas no tempo certo, diga assim, no tempo certo. Existe a terceira resposta de Deus, essa você gosta. Essa quando você recebe, você fica aleluiado, como diz minha mãe. É o sim de Deus. Diga, o sim de Deus te respalda. Quando você ouve um sim do céu, você fala, sai da frente, Satanás, porque ele disse sim. Aleluia! Quando Deus disse sim, Ele olhou para esse homem e Ele falou assim, ser curado, seja purificado, e imediatamente aquela situação se cessou. Então eu digo para você, querido, existe um sumo sacerdote, o seu nome é Jesus. Ele te ama, Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele já pagou os seus pecados, Ele já te livrou da maldição da morte, da cruz. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Ele te entende. Talvez nessa noite você veio aqui não para ouvir uma mensagem nova, mas para se lembrar, Cristo se importa comigo e com você. Ele te ama, Ele tem um plano para você. Não importa onde você está, não importa quem você é, o que você fez. Ah, pastor, a lepra. Será que há alguma coisa difícil demais para Deus? Igreja, se você tem uma situação que eu creio que Jesus está nessa noite aqui, porque a Bíblia nos garante que no seu nome nos reunimos, Ele está conosco, aleluia, a sua presença está aqui nessa noite, a sua palavra está sendo revelada aqui nesse lugar. Se você tem um pedido de oração, algo que você fala assim, pastor, eu estou orando há tanto tempo, pede, e eu te darei. Então nessa noite, querido, eu quero orar com você. Uma palavra tão simples dessa, pastor? A Bíblia é simples. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Diga assim, Ele quer fazer uma obra na minha vida. E se você crê nisso, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Pastor, não sei se é para orar. É para orar? Aleluia. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Tem um outro texto, porque os evangelhos é muito interessante. A mesma história. O texto, se eu não me engano, o evangelista Lucas, ele fala assim que ele se aproximando de Jesus o adorou. Então eu quero convidar você nessa noite a uma postura de adoração. Qual é o pedido que você tem? Adore a Ele. Comece a agradecer, comece a adorar, comece a dizer quem Ele é. Quem Cristo é para você, querido. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Talvez nessa noite, algum aspecto de Jesus você precisa falar, tu és bom, tu és poderoso, tu és o Deus da salvação, tu és o bom pastor. Adore a Ele, comece a dizer para Ele quem Ele é.
Aleluia. Enquanto você adora, querido, esse ambiente do seu coração vai sendo transformado, a fé vai sendo elevada. Eu não posso gerar esse ambiente em você, você pode. Existe unção para curar, existe unção para libertar, existe unção. Cristo ungido de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Eu já vi tanto milagre, querido, na minha vida. Eu já vi Deus fazendo tanta coisa. Eu já vi Deus restaurando, começando comigo, pecadores. Eu já vi Deus restaurando casamentos, sonhos, visão. Então eu estou aqui nessa noite para dizer para você: este é o testemunho. Cristo pode fazer infinitamente mais. Aleluia. Ele pode, Ele vai fazer. Oh, Ele quer fazer. Com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus Comece a agradecer a Cristo nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor me libertou, porque o Senhor já fez muita coisa. Obrigado pela tua graça. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os seus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada.
coloque a sua mão agora na sua cabeça. Eu sinto de orar por duas coisas nessa noite. Eu sei que Deus pode curar e Ele tem cura para você aqui nessa noite. E existe uma unção de Cristo para te curar, para te libertar, para te transformar. Mas eu creio que existem pessoas que precisam ser curadas da incredulidade no coração. Talvez você já deixou de acreditar, talvez o seu coração se secou. E eu digo para você, ao cheiro das águas você vai brotar. Existe vida dentro de você. Tem pessoas que estão se sentindo secas espiritualmente, mas o Espírito do Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero renovar a sua vida, eu quero trazer águas novas para você. Deixar fluir o rio, deixar fluir o rio, deixar fluir o rio. Então, se esse é você nessa noite, peça ao Espírito Santo agora: Pai, renova-me, renova a minha vida, Senhor. Eu não te troco por nada, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma, a sua alma está buscando algo. Nada completa, só Ele completa. Oh, aleluia. Minha vida somente Ele. Vamos lá, igreja. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Já não há condenação sobre a tua vida. Aleluia. A vida de Deus para ti. E os teus pecados levou. Ele é Cristo Jesus. Aleluia. Ele não te condena, meu irmão. Escute, aí no seu lugar, você que se sente como esse leproso, seja uma lepra física, talvez você fale assim: eu estou com uma enfermidade. Ou talvez você fale assim: é algo no meu coração, eu me sinto sujo. De olhos fechados, todos de olhos fechados, levante a sua mão. Sinta o toque do Espírito agora. Agora, seja tocado pela graça de Cristo. Teu pecado já foi perdoado, a tua dívida foi paga. Há uma vida de Deus para você. Há a vida de Deus para você. Aleluia. Deus está dizendo: filho, eu não me esqueci de você. Eu te salvo, eu te salvo. Aleluia. Aleluia. Você vai procurar um dos pastores depois, vai falar: pastor, eu reafirmei minha aliança com Cristo. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu fui transformado nesse lugar. Eu quero terminar cantando uma canção antiga que diz assim: Santo é o Senhor Deus. Quem conhece? Canta. Digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo. Vamos adorar Jesus. Santo. Milagres
nesse lugar. Glória de Deus, prodígio. E a Ele toda a honra, toda a glória. Digno de louvor. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Aleluia, eu vejo o Senhor nesse momento arrancando de dentro do seu coração raízes, coisas que estavam ali sujas, que estavam ali prendendo você. Como o pastor Lucas declarou, né, tirando a incredulidade. E eu vejo o Senhor colocando sobre você algo novo nessa noite. Por isso eu declaro sobre a tua vida a cura, o milagre, a bênção que você precisa chega até você agora, meu irmão. E você recebe o renovo de Deus de dentro para fora. Você não sai daqui da mesma forma que você entrou. E crendo que você recebeu, eu te convido a adorar mais um pouquinho a Jesus. Você pode? Diga aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus, Ele que mudou a sua história, Ele que te tocou hoje.